Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast. Hoje estamos aqui com Chaguinha, que é a nossa pedagoga da Escola José Calazans Freire. Ela atua no atendimento educacional especializado, o AEE. Chaguinha, seja bem-vinda. E vamos começar falando sobre o que é educação especial. Boa tarde a todos. Educação especial é uma modalidade de ensino, assim como EJA, assim como a educação infantil. É uma modalidade de ensino que trabalha somente com as pessoas com deficiência, com transtorno e com altas habilidades. Qual o público-alvo? Como disse no início, nós de educação especial trabalhamos com as pessoas com deficiência, que seria pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, também com transtornos, que lá no documento vocês vão ver público-alvo TGD, que são os transtornos globais do desenvolvimento. E crianças, jovens e adolescentes que tenham altas habilidades, o que antigamente a gente chamava também de superdotação. São aquelas pessoas que têm um QI mais elevado e que precisam que o seu currículo seja melhorado, ampliado. Chaguinha, o que te motivou a seguir nessa área? Eu tenho 29 anos de profissão. Essa área de educação especial, eu tenho 15 anos. Antes de trabalhar na Escola Calazans Freire, eu já trabalhava com educação especial em outro vínculo que tem um vínculo municipal. Então, quando eu cheguei na Escola Calazans Freire, eu já tinha uma vasta experiência em educação especial. Então, já tenho 15 anos de educação especial e 29 anos de sala de aula. Certo? Então, assim, o que me motivou sempre, desde pequena, eu sempre dizia que ia ser professora. Né? A gente brincava de escolinha, não sei se você também já viu isso, mas antigamente as pessoas gostavam muito de brincar de escolinha, de ensinar os coleguinhas, os vizinhos, e eu fazia isso também. Né? E meu sonho sempre foi ser professora. E aí, cursei a faculdade de pedagogia. Já tenho 29 anos de profissão, tenho 2 vínculos, municipal e estadual, mas tenho nessa área de educação especial, tenho 15 anos de experiência. Aqui na Escola Calazans Freire, há quanto tempo você está nessa área? Nessa área, aqui na Escola Calazans Freire, eu tenho 6 anos de experiência. Quando eu cheguei aqui na escola, quando eu fiz o concurso, eu cheguei na escola para ser professora de educação especial. O que é uma professora de educação especial? São aqueles profissionais que estão dentro da sala de aula, professores que estão dentro da sala de aula, auxiliando diretamente os alunos com deficiência. E aí eu comecei trabalhando 1 ano ou 2 anos trabalhando como professora de educação especial, que é um dos profissionais da educação especial, que são vários, né? Na educação especial, a gente tem vários profissionais que a gente já pode citar. Exemplo, professor de Libras, intérprete de Libras, né? Professor de educação especial, que são aqueles que estão dentro das salas de aula, cuidadores, que são aquelas pessoas da área da saúde, que cuidam, que precisam levar ao banheiro, que precisam fazer medicação. E também tem aquele profissional que estão dentro das salas de recursos multifuncionais, que é essa nossa função atual no atendimento educacional especializado, que é um serviço, né? Para ser bem prática, o AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, é um serviço da educação especial, que trabalha diretamente com o aluno em atendimentos individualizados ou coletivos. Isso é de acordo com a necessidade de cada aluno. Eles têm 50 minutos com o professor do AEE e naqueles 50 minutos a gente pode analisá-lo, colocar algumas atividades, criar recursos, né, que eles possam, fora da sala, dentro das salas comuns ou dentro das suas famílias, utilizá-los, recursos estes que podem levá-los à autonomia plena, né? Porque o maior objetivo da educação especial é trabalhar a autonomia das pessoas, quer sejam crianças, quer sejam adolescentes ou quer sejam jovens. Eles precisam ter autonomia dentro e fora da escola. Essa é a nossa maior meta da educação especial. Chaguinha, e quais seriam os desafios que você enfrenta no dia a dia com os alunos? Os maiores desafios, eu diria que nós temos hoje, que apresentamos hoje, vários.
Dentre estes, a gente pode começar falando sobre as famílias. A gente ainda tem muitas famílias que, por exemplo, não aceitam o atendimento. Às vezes também eles não aceitam, né, que o seu filho, que a sua filha tenha deficiência. E aí eles têm muita dificuldade, principalmente no início, de aceitar. O que leva a uma série de questões que precisam ser trabalhadas. A gente entende, não é? Porque não é fácil, por exemplo, uma família receber o diagnóstico de uma pessoa que de chegar, por exemplo, e dizer que é o seu filho ou que sua filha foi diagnosticada com uma deficiência ou com um transtorno. A gente entende que isso é muito complicado. Porém, é preciso a aceitação para que eles possam avançar, né, ser encaminhados. Isso é muito interessante. Mas outro desafio que eu acho dentro do AEE, e que também eu coloco aqui para vocês, é a questão da gente sempre tem que saber e dominar algumas áreas. Tipo, a gente tem que entender um pouco de medicação, que às vezes a gente tem que passar isso para a família, às vezes a gente tem que passar isso, né, das nossas regras, nas informações. De psicologia, né, de rotinas familiares, rotinas da escola. Então é uma série de questões e de desafios que a gente luta, que a gente vive diariamente para poder encaminhar essas crianças, esses adolescentes, os jovens para uma vida mais plena, fora da escola e com mais autonomia. Então é uma série de questões, porque, por exemplo, o AEE, ele não trabalha só dentro da escola, ele trabalha também com questões fora da escola, com as famílias, né, com os outros professores. O AEE não se limita só a esse espaço que vocês estão conhecendo hoje. Ele também vai além desse espaço, ele vai para dentro das salas comuns, ele trabalha com a formação e orientação de professores, com atividades adaptadas, que os professores de sala comum têm muita dificuldade em adaptar as atividades. Então a gente trabalha também dando esse suporte. Então é uma série de questões que desafiam o serviço e às vezes as pessoas também não entendem como ele funciona. Muita gente, por exemplo, imagina que o AE é uma sala de reforço escolar, e não é um reforço. É um serviço onde se cria recursos para que essas pessoas, para que esse público específico que citamos no início, eles possam avançar e melhorar bastante nessa questão da sua autonomia. Chaguinha, teria algum método ou recurso que você acha fundamental para o sucesso do AE? A gente não utiliza nenhum método, né? O que a gente faz é muita observação nas salas comuns, também nos atendimentos individualizados que eles têm, não é? Cada um deles tem direito a 50 minutinhos, quer sejam individuais ou coletivos. Tem alguns, por exemplo, que eles precisam ser atendidos individualmente, a gente faz. Mas tem alguns que no ano seguinte, por exemplo, já necessitam que a gente trabalhe interação, socialização, então a gente já faz um atendimento coletivo de 2, de 3, dependendo do que eles precisam melhorar. Entendeu? Então não existe um método específico. O que existe são orientações, observações, intervenções para que eles possam melhorar. Você tem alguma história que te marcou e mostra o impacto positivo do seu trabalho? Na verdade eu tenho muitas histórias, né? Porque são 15 anos de educação especial, mas são 29 anos de experiência em sala de aula. E eu tive uma experiência muito marcante de um aluno que inclusive ele tinha deficiência visual. Na época ele tinha baixa visão, mas os médicos diziam que ia chegar o dia que ele não ia mais enxergar. E a gente já se preocupava na época com isso, de ensinar o braille para ele, para quando ele perdesse a visão, ele já conseguisse dominar o sistema braille. E aí a gente começou a correr contra o tempo, né? E a gente começou a ensiná-lo, ele ainda via um pouco, e ele aprendeu. E na época a gente não tinha recurso nenhum. O que a gente tinha na época, que a gente passava para ele, que a gente criava nossos próprios recursos para que ele pudesse aprender o braille, a gente ia nas lojas, por exemplo, nas lojas, perfumarias, e a gente pegava, né? A gente pegava as caixinhas, eu não sei se vocês já perceberam, mas nas caixinhas da Natura tem em braille. E o que é que a gente fazia? A gente recortava e a gente criava ficha. Lembra que para a gente aprender a ler, a gente cria fichas de leitura? A, B, C, ou fichinhas com palavras, ou fichas com frases para poder a pessoa aprender a ler? A gente fazia as fichinhas de leitura em braille, com o sistema braille, com bulas de remédio, bulas de perfumes, para ele poder aprender.
e ele aprendia, né? Depois a gente foi mostrando as células Braille grandes, depois foi diminuindo as células, até ele aprender o sistema, e hoje ele é fluente, né, no sistema Braille. Ele hoje já é formado em História, concluiu sua faculdade e é um excelente profissional no mercado de trabalho. Isso para a gente poder entender que não tem nada a ver com a deficiência. E mais interessante ainda é a gente perceber que oferecendo os recursos e os estímulos certos, as pessoas aprendem. Com ou sem deficiência, a pessoa aprende com os estímulos corretos, os recursos corretos e melhorados. Que conselho você daria para quem está ingressando na área do AEI? Eita! Seria muito interessante que a primeira coisa a pessoa tem que gostar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é estudar bastante. Se você quer seguir essa área da educação especial, a primeira coisa que você tem que fazer é pedagogia. Você tem que querer ser professor, né? E aí você tem que estudar bastante, fazer pedagogia, depois você tem que fazer suas pós. Não pode estar aqui no AEI, em sala de recursos, sem pós em educação especial e atendimento educacional especializado. De acordo com o regimento, os serviços eles têm um regimento próprio, as salas eles têm um regimento próprio. E o que acontece? Lá tem dizendo que não pode estar professores sem formação na área. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Querer estudar. E aí depois disso, continuar estudando. Eu não sei se vocês percebem, mas as nomenclaturas das deficiências, por exemplo, elas mudam muito. Antigamente se chamava de portador. Hoje em dia vocês já não chamam mais de portador. São pessoas com deficiência física, auditiva, ou intelectuais, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que você tem que estudar bastante, porque muda muito os nomes, as nomenclaturas, e a gente tem que acompanhar. Tá certo? Então, o conselho que eu dou, e dou um conselho bem positivo, é uma área maravilhosa, que tem um campo de trabalho vasto, tá? Porque eu também sou estudante de terapia ocupacional, estou no terceiro período. Então, o que acontece? A gente nunca deve parar de estudar. Se você escolher essa área, é uma área que você nunca pode parar de estudar. Você tem que saber sobre tudo, um pouquinho de cada coisa, para ser um bom profissional na área. E está faltando no mercado de trabalho, está faltando professores, está faltando professor de AE, professor de educação especial, terapeutas na área da saúde. Então, o conselho que eu dou é que vocês estudem, escolham a profissão, estudem e sejam bons profissionais, que vocês vão estar trabalhando diretamente com pessoas, com mentes, e para isso vocês têm que ter muito conhecimento sobre. Então foi isso. Chaguinha, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por compartilhar suas experiências. E nós temos certeza que quem assistiu esse episódio até aqui saiu com uma visão mais rica sobre o seu trabalho. Eu que agradeço e já aproveito para parabenizá-los pelo projeto. Projeto muito interessante, muito rico, mostrando os serviços e todos os espaços da escola, as funções da escola. Então eu parabenizo e agradeço pela oportunidade. Até a próxima!